Cumprimento os nossos amados irmãos, pastores e professores da Escola Bíblica Dominical com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala hoje é o evangelista Renato. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos juntos e hoje nós vamos estudar o estudo de número 6 da nossa revista O Reino de Deus nas Parábolas de Jesus. E aqui nós temos a parábola do bom samaritano como objeto do nosso estudo. E a verdade aplicada diz: o nosso próximo é qualquer pessoa em necessidade a quem temos a oportunidade de ajudar e socorrer, movidos pelo amor. O texto áureo diz: porque toda a lei se resume em uma só: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui nos objetivos da lição, diz que nós temos que enfatizar que a nossa ajuda ao próximo deve se basear no amor de Deus, esclarecer que religião sem compaixão não tem valor algum e mostrar que a vida em Cristo se exige a renúncia a caprichos pessoais. Texto de referência está em Lucas 10, do 25 ao 37. E aqui no comentário introdução, nós podemos dizer que a parábola de Jesus sobre o bom samaritano, ela surgiu de um diálogo, de um debate teológico muito profundo entre Jesus e o doutor da lei, que queria saber o que ele poderia fazer para ser salvo, como se a salvação fosse baseada nas obras dos homens e não na obra vicária de Cristo em favor dos homens. Mas como Cristo ainda não havia morrido na cruz do Calvário e ressuscitado para a nossa salvação, o próprio Jesus ensinou para ele. Diante da pergunta: o que devo fazer para ser salvo? Jesus diz: o que é que está escrito na lei? Como você lê e interpreta a lei? E ele vai, conversando com Jesus, ele resume que toda a lei se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E Jesus diz: olha, você está certinho, é isso mesmo, está de acordo com a vontade de Deus. E ele, querendo se justificar, ele dizia: mas quem é o meu próximo? Daí, ao invés de dar a resposta pronta e fácil para o doutor da lei, Jesus, ele vai tocar num ponto muito sensível do judeu, que é a sua rivalidade para com o samaritano. Jesus poderia ter escolhido o sacerdote da parábola como sendo o grande herói, o levita, ou talvez uma grande figura judaica, né? Alguém de um outro grupo religioso muito importante em Israel, como os fariseus, mas ele resolveu escolher um pária da sociedade, que era o tal do samaritano. E nós vamos estudar esta parábola aqui para que nós venhamos entender todo o contexto histórico e também acerca dessa rivalidade, dessa contenda histórica que dividia judeus e samaritanos. E aqui no tópico 1, diz quem são os homens desta parábola. A vítima a caminho de Jericó. Primeiro nós temos que entender que Jerusalém era o grande centro religioso, né? E mais importante centro da adoração judaica, era o local de culto a Deus, onde se oferecia os sacrifícios conforme a lei de Deus e se praticava todo o culto religioso da nação de Israel. Então, era a principal cidade, o centro da adoração a Deus era Jerusalém. A cidade de Jericó, por sua vez, conforme Josué capítulo 6, versículo 26, num passado remoto, foi considerada por Josué como uma cidade amaldiçoada. E ele amaldiçoou dizendo: maldito é aquele que reconstruir Jericó, porque quando Jericó representava um grande obstáculo para a passagem de Israel para chegar à terra prometida, de modo que por milagre de Deus, por ordem de Deus, as muralhas vieram abaixo. Todo mundo sabe dessa história. E Josué, então, diz que maldito seria quem reedificasse a cidade. Com a morte do primogênito, ele colocaria o fundamento e
com a morte do filho mais novo, ele colocaria as portas, assentaria as portas da cidade. E Iléu, por ordem de Acabe, dali pelo menos uns 900 anos depois, reconstrói, né? Pelo menos 400 anos depois, ele reconstrói a cidade de Jericó. E a Bíblia diz então que 2 filhos de Iléu morrem ali nessa reconstrução para cumprir aquilo que estava determinado na profecia de Josué. E só que no tempo de Jesus, a cidade de Jericó era um importante centro comercial e religioso para todo o povo de Israel. Era uma cidade muito importante, uma cidade onde residia, segundo Flávio Joséfo, um grande historiador judeu, dizia que naquele tempo residiam 12 mil sacerdotes que ficavam ali trabalhando no templo e usando a cidade de Jericó, que era conhecida como uma cidade sacerdotal, para descansar da dura jornada de trabalho no templo. Então a distância entre Jericó e Jerusalém era cerca de 25 quilômetros, mas tinha uma descida muito íngreme, também chamado de caminho de sangue, era o caminho que muitas pessoas gostavam de evitar por causa do grande perigo que aquela estrada trazia. O caminho para Jericó era o caminho da morte, era o caminho dos assaltos, era o caminho dos apedrejamentos, dos roubos, de grande violência, e as pessoas geralmente tinham um medo muito grande de passar por aquele local, né? E a Bíblia diz então que certo homem descia de Jerusalém para Jericó e foi assaltado por salteadores que levaram tudo o que ele tinha e o deixaram semi-morto à beira do caminho. E naquele mesmo caminho descia também um sacerdote que, ao se deparar com aquele homem caído no chão, passou de largo, foi para o outro lado da estrada, e o levita que vinha logo atrás, observando a atitude do seu senhor, fez a mesma coisa. E alguns estudiosos dizem que nas culturas pagãs antigas, eles acostumavam ter um medo ou talvez uma espécie de superstição de que dava azar matar sacerdotes, e isso era visto como um crime de sacrilégio. Os assaltantes evitavam ao máximo assaltar os sacerdotes, roubar sacerdotes, porque eles acreditavam que isso dava azar. E quando eles eram presos por isso, eles acabam sendo queimados na fogueira ou então eram enforcados, né? Porque isso era um crime capital nos tempos antigos. Eu não sei dizer para os irmãos se esse costume ainda prevalecia em Israel. Fato é que parece que os sacerdotes estavam realmente enquadrados nesse contexto, porque eles passavam com muita tranquilidade naquele caminho de Jerusalém para Jericó. E ali então Jesus disse que eles, passando por aquele caminho, passaram de largo. E aqui no tópico 1.2 fala do sacerdote e do levita, né, que eram representantes máximos do culto judaico e tinham o dever de interceder pelo povo e de ensinar a lei, né? E eles dois deveriam ser aqueles que mais deveriam se preocupar com o homem ferido, mas desviaram-se dele e seguiram seus caminhos como se nada tivesse acontecendo. Eles demonstraram ali uma flagrante uma flagrante falta de amor, falta de sensibilidade para com seu próximo e uma flagrante indiferença. Para eles não fazia nenhuma diferença o fato daquele homem estar lá. Eles estavam tão acostumados com a violência daquele caminho, com os assaltos que tinham, que eles preferiam já passar de largo. Por quê? Porque talvez eles tivessem, digamos, de alguma forma precavidos ou protegidos por causa do mito de que matar sacerdote dava azar, e eles não estavam preocupados com isso. Por isso eles já apressaram logo seus caminhos para não ter que encontrar com um meliante ali e ser assaltado. Ou talvez eles estivessem também preocupados com a lei cerimonial, que era uma lei extremamente rigorosa, que proibia que o sacerdote ele chorasse até mesmo por um filho seu, por um pai ou por uma mãe que estivesse morrido, e que ele não podia tocar em fluxo de sangue e não podia tocar em morto.
Se eles param para socorrer aquele homem naquele momento, eles poderiam se contaminar com o sangue. Se aquele homem morre nas mãos deles, aí o problema seria muito maior, porque deveriam passar por um ritual de purificação muito severo, cerca de 7 dias confinado em suas casas, e se lavando com água e utilizando-se de muitas especiarias no ritual de purificação, até que eles estivessem em condições de ministrar no templo. Então, por causa da sua religiosidade, do dever religioso, eles priorizavam muito mais a liturgia no templo do que o coração da lei, que é o verdadeiro amor. E por isso, evitando se contaminar, não se aproximaram dele. E ambos eram figuras religiosas que, mais do que qualquer outra pessoa, deveriam representar o verdadeiro caráter e amor de Deus, exercendo justiça, misericórdia e compaixão, mas ao priorizarem a lei cerimonial em contraposição à lei do amor, eles a transgrediram, porque a lei do amor estava acima da lei cerimonial, né? E isso revelou que eles tinham apenas uma religião vazia, uma religião de falsa piedade. Como muitas pessoas hoje, são pessoas que falam muito de amor, né? Defendem muito o amor, falam muito de graça, de bondade, de misericórdia de Deus, mas na hora de praticar esse amor é que são outros 500. É muito mais difícil hoje uma pessoa que se diz cristã estar preocupada mais com a sua religiosidade do que se solidarizar com as dificuldades das pessoas. E lá em Marcos capítulo 12, versículo 33 e 34, diz que o amor é o cumprimento da lei, que o amor ele se sobrepõe a todos os holocaustos e sacrifícios da lei. Eles vão amar a Deus como todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, equivale a todos os holocaustos e sacrifícios da lei. Substitui todos os holocaustos e sacrifícios da lei. Então, a lei cerimonial sempre estava abaixo da lei do amor. E preocupando-se em guardar a lei cerimonial, o sacerdote e o levita perderam a oportunidade de praticar o que era mais importante, que era a lei do amor para com seu próximo. Aqui o samaritano, mestiço e pecador. Agora aqui, meus irmãos, o contexto histórico nos diz que quando morre Salomão, Roboão, seu filho, assume o reino em seu lugar, e ali houve um desentendimento entre ele e os filhos de Israel, de modo que houve um cisma no reino de Israel, e o reino de Israel foi dividido em 2 reinos, o reino do norte, o reino do sul. O reino do norte teve como capital a cidade de Samaria, o reino do sul como capital a cidade de Jerusalém. Na cidade ali do reino do sul, tinham apenas 2 cidades, que era a cidade de Judá e de Benjamim, e a tribo de Judá e de Benjamim, e no reino do norte ficaram então as 10 tribos, tendo Samaria como capital religiosa e também como centro religioso para aquelas 10 tribos do norte ali. E eles se envolveram numa vida de promiscuidade tão grande, mas tão grande, que Deus os levou para 2 grandes cativeiros da sua história. O primeiro cativeiro foi o cativeiro assírio, e o segundo cativeiro foi o cativeiro babilônico. E durante esse cativeiro assírio, a cidade, quando o rei Salmaneser ele entra dentro da cidade do povoado de Israel, e sobretudo na capital, que era Samaria, e ele transporta a maioria da população lá para o cativeiro assírio, por causa da redução populacional, os leões estavam atacando a cidade. Aí o que eles presumiram? Que é porque o povo não conhecia a lei do Deus da terra, que eles estavam sendo atacados. Então eles trouxeram pessoas de outras nações, como a Síria e a Babilônia, para povoar a cidade dos samaritanos, e buscaram sacerdotes samaritanos para que ensinassem a lei do Deus da terra, para que os leões parassem de devorar as pessoas. Trouxeram gente de Cuta, gente de Serfavai, né? E gente de Amate, que eram cidades assírias e babilônicas, e os trouxeram para dentro de Samaria. Com isso, as pessoas se casaram, os samaritanos se casaram com esses povos babilônicos e assírios e tornaram-se judeus mestiços, perdendo a pureza e a castidade da nação, da genealogia
original de Israel, tornando-se um povo então de genealogia perdida e uma casta impura. E esta rivalidade ela vai se aumentar muito mais depois que durante a reconstrução do Templo de Jerusalém, já finalizando ali o cativeiro babilônico e o cativeiro assírio, o povo de Israel volta para a sua terra e vai reedificar os muros. E Sambalate ali, ele vai pedir para que os samaritanos ajudem a reconstruir o templo, porque segundo eles são irmãos de fé. E ali eles são rejeitados por Esdras, por Neemias e pelos filhos de Israel naquele momento, e eles se tornam então ainda mais rivais. O que Sambalate faz? Por volta do ano 450 a.C., ele constrói um templo lá no Monte de Gerizim e fala para o samaritano que aquele é o verdadeiro local de adoração por razões históricas que nós não vamos explicar aqui neste momento. Então, eles passaram, os samaritanos, a ter um templo no Monte de Gerizim. Eles tinham também a sua própria Torá. Eles acreditavam apenas nos 5 primeiros livros da lei de Moisés. Não tinha todo aquele arcabouço jurídico, né, dos 613 mandamentos dos judeus. E não acreditava no Tanakh também, não acreditava no Talmud, mas eles tinham a sua própria Torá, também tinham o seu próprio templo e também tinham a sua própria liturgia. Então, viraram inimigos históricos. Aí, quando Jesus chega nesse período, já no seu tempo, já havia cerca de 128 anos que o templo de Gerizim havia sido destruído por João Hircano, que naquela época fazia parte da descendência ali dos Asmoneus, né? Que foram aquelas pessoas que juntaram-se com Matatias e seus filhos e venceram o exército de Antíoco Epífanes, e por isso então eles celebravam ali a restauração e a purificação do templo judeu, né? E também a ressignificação da cultura israelense. E tendo o templo de Jerusalém como o templo mais importante, João Hircano vai lá e destrói o templo dos samaritanos. E quando no tempo de Jesus, já tem cerca de 128 anos ali, mais ou menos, né, que o templo já era destruído. E lá no capítulo 9 de João, a samaritana pergunta para Jesus: olha, nossos pais adoraram neste monte e vocês adoram em Jerusalém, né? Mas qual é o lugar certo que se deve adorar? Então, nesse tempo, esse templo já estava destruído, né? E então essa rivalidade era uma rivalidade muito grande entre os judeus e também os samaritanos, mas por incrível que pareça, os samaritanos foram muito mais receptivos à mensagem do evangelho do que o próprio judeu natural. A samaritana, por exemplo, quando ela diz: olha, por que é que você, estando cansado da viagem, me pede a mim, né, para que eu dê água de beber a você, sendo judeu e eu samaritana? Será que você não sabe que os judeus não se dão com os samaritanos, né? Então mostra essa rivalidade, mas Jesus revela a vida dela de uma forma tão maravilhosa que ela deixa o seu cântaro para trás, desiste de pegar água no poço, evangeliza toda a cidade de Samaria e traz aos pés de Jesus, né? Jesus fica alguns dias com eles ali e os samaritanos acreditam em Jesus. Os samaritanos também eram pessoas de coração mais nobre, porque apesar de todos ser desprezados, rivalizados, mas eram pessoas necessitadas da graça de Deus. E a Bíblia diz também na parábola dos 10 leprosos, que 10 pessoas foram curadas, 9 delas com certeza eram judias, né? E a 10ª pessoa era um samaritano. Desses 10, apenas o samaritano voltou para agradecer a Deus e foi de fato aquele que foi elogiado por Jesus. Lá no capítulo 8 do livro de Atos, nós vemos que, cumprindo o ide de Jesus, que Jesus disse: olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crer e for batizado será salvo, né? Ele ensina então que os discípulos deveriam ir a todas as nações, e nisso ele inclui ali de alguma forma os samaritanos. Lá no livro de Atos, capítulo 1, ele diz que não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pela sua própria vontade, mas recebeis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, na Judéia,
em Samaria e os confins da terra. Então Jesus aí inclui Samaria e os confins da terra como pessoas que são objetos da salvação. Então Jesus ele cessa toda a contenda entre judeus e samaritanos. E o Espírito de Deus guia Filipe até a cidade de Samaria. Os samaritanos recebem a Jesus ao ver os grandes milagres que Filipe fazia, e os discípulos vieram de Jerusalém para batizar os samaritanos, e acabou-se todo esse contexto histórico de rivalidade aí. Mas antes o negócio era terrível, era um ódio mortal que separava os judeus e os samaritanos. E aqui vamos para o tópico 2, que fala sobre o verdadeiro observador da lei, um exemplo de bondade e misericórdia. E aqui nós estamos diante de um paradoxo, diante de um contrassenso, diante de uma antítese, né? Porque o judeu, o sacerdote e o levita eram os judeus puros, representantes da grandiosa lei de Deus. Eram os homens, em tese, mais próximos de Deus, e o samaritano, em tese, era o homem mais distante de Deus. E Jesus, ele, de uma maneira, de um recurso linguístico muito refinado, né, ele faz ali, de alguma forma, estabelecendo um paradigma, uma quebra de paradigma, um contrassenso, e mexendo com a sensibilidade do coração do povo de Israel, que desprezava o samaritano. E ali ele demonstra que o sacerdote e o levita, quando eles se recusam a salvar aquele homem que está caído à beira do caminho, eles demonstraram que eram apenas religiosos de aparência, enquanto Jesus colocou o samaritano como verdadeiro religioso. Por quê? Porque todos os dois passaram, e quando viram aquele homem caíram, eles desviaram-se dele, passaram de largo. Ou seja, ignoraram a situação daquele homem, foram indiferentes para com a sua necessidade, para com os seus ferimentos, para com a sua própria vida, deixando ele abandonado à própria sorte, muito embora fossem homens religiosos que conheciam a lei e sabiam da necessidade de amar o próximo como a eles mesmos. E com isso Jesus demonstra que eles eram religiosos de aparência, enquanto o samaritano era um religioso de coração. Por quê? Porque quando ele vê aquele homem, ele não está preocupado, é um judeu, vou deixar morrer. A Bíblia diz que ele olha para ele e com um sentimento ele move-se de íntima compaixão, de amor ágape, de algo que é visceral, de algo que sai de dentro, né? E comove a pessoa de tal modo que ela esquece de todas as animosidades e só se coloca à disposição de salvar uma pessoa que necessita da sua ajuda. E este é um sentimento característico do próprio Deus, e Jesus, ao colocar o samaritano nessa posição, ele inverte a ótica da dialética do pensamento judaico, porque os judeus diziam que se podia amar o próximo, mas o povo de Israel ficava livre para odiar os seus inimigos. E essa visão foi uma visão que perdurou até o tempo de Jesus. Lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, versículo 43 e 44, Jesus disse assim, olha, ouviste o que foi dito pelos antigos, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei aqueles que vos maldizem e orai por aqueles que vos perseguem. Não resista ao homem mau. Se teu inimigo demandar contigo, quiser tirar a túnica, dá também a capa. Se ele quiser te obrigar a andar uma milha, vai com ele 2. Dá a todo aquele que te pede, e em nada lhe retendes a mão, porque o Senhor faz nascer o seu sol sobre maus e bons, sobre justos e injustos. Façam assim para que vocês sejam perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai Celestial. A misericórdia de Deus se estende tanto a pecadores quanto a santos, tanto a bons como maus. As dádivas de Deus, o sol não nasce só no quintal do vizinho crente, nasce também no quintal do vizinho descrente ou do vizinho de uma outra religião. Deus não é como o homem, né? E aqui também fala da necessidade de praticar o amor. E aqui, quando Jesus inicia a parábola com os 3 personagens, o sacerdote, o levita e o samaritano, a audiência de Jesus, né? Ela já estava cantando vitória antes da hora, dizendo, mas quando o homem está caído à beira do caminho, ele já citou o sacerdote, então vai ser o sacerdote. Não foi o sacerdote. Mas vai ser o levita. Também não foi o levita. Será que vai ser o samaritano? Não é possível uma coisa dessa. Pois o samaritano foi lá e ele, de alguma forma, rompeu e
desanimou todas as expectativas dos filhos de Israel. Todos ficaram decepcionados quando ouviram Jesus denotar que o samaritano, a quem os judeus consideravam como palha, como um judeu mestiço, como um religioso que praticava o sincretismo, como um quase pagão, foi o único capaz de demonstrar o amor de Deus requerido na lei de Levítico 19:18, que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O samaritano, que eu acho mais interessante aqui, é que ele estava muito acima das brigas, das barreiras que separavam judeus e samaritanos. Ele estava um pouco se lixando com a rivalidade que havia entre eles. Outra coisa que ele não tinha que se preocupar também era com rituais de purificação, porque ele não se via no templo de Jerusalém. Ele, de repente, talvez sequer frequentasse lá o templo de Gerizim. Ele estava livre das restrições da lei, que eram dos rituais severos de purificação, e estava acima das contendas dos samaritanos, e por isso ele foi o único capaz de cumprir a lei de Deus. Quando nós estamos acima de qualquer tipo de religiosidade ou de qualquer contenda que separa denominação de denominação, pessoa de pessoa, nós somos capazes, estamos desvaziados de nós mesmos para que nós possamos nos encher da plenitude do amor de Deus e ser capaz de demonstrar misericórdia a quem não merece. Aquele judeu podia aquele samaritano podia acabar de matar aquele judeu, podia espezinhar aquele judeu, se vingar por causa da maldade do povo. Ao contrário, ele escolheu fazer o bem, mesmo que aquele homem não merecesse. E com isso Jesus mostra que a nossa aparente piedade não tem valor algum diante de Deus se preconceitos religiosos e mágoas infantis ocupam o nosso coração. Tiago 3, 14 e 17 diz que se o sentimento de amarga inveja ocupa o nosso coração, nós não podemos nos gloriar em nós mesmos e nem mentir contra a verdade. Não adianta nós sermos sequiosos defensores do bem se a nossa conduta estiver totalmente divorciada e na contramão da verdade. Tópico 2.3 diz: para Deus importa quem obedece à sua palavra. Nesta parábola, Jesus também deixa bastante claro, meus amados, que as diferenças sociais, teológicas, denominacionais, étnicas, culturais, são totalmente desnecessárias e irrelevantes quando o assunto é fé. A fé, ela move barreiras, ela move preconceitos, ela move divisões e canaliza toda aquela energia para um coração amoroso. Deus, ele quer que nós mostremos o amor. Paulo diz: acima de tudo, revestivos de amor, que é o vínculo de toda a perfeição. Então, se o amor de Deus e a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a si mesmo, ele demonstra a verdadeira efetividade de qualquer aspecto religioso, nós temos que entender que quem ama como Deus ama, ele também pode ser perdoado como foi perdoado por Deus. Porque a Bíblia diz que assim como o vosso Pai Celestial vos perdoou, assim também deveis perdoar cada um ao seu próximo. E ali foi um ato de perdão, não foi apenas um ato de generosidade. Quando ele tira aquele homem dali, do chão, e cuida das suas feridas e o leva para o local adequado, ele está de fato demonstrando primeiramente que estava perdoando aquele homem de suas rivalidades, que estava abrindo mão do seu orgulho como pessoa e de que estava mostrando ali que, não obstante a sua diferença étnica e teológica, de ser censurado pelos judeus como um típico transgressor da lei de Deus, ele foi aquela pessoa que estaria capaz de observar a palavra de Deus. Ele cumpriu a lei dos judeus naturais, mesmo sendo um judeu mestiço. Mesmo tivesse a sua própria Torá, mesmo acreditasse que era no Monte Gerizim, que era o local de adorar, ele agiu diferente dos judeus que tinham a verdadeira religião, que tinham o verdadeiro templo, que tinham a verdadeira escritura, mas não tinham um verdadeiro coração como tinha o pobre samaritano, Então ele cumpriu a lei dos judeus naturais, mesmo sendo um judeu mestiço. E nesse caso, o sacerdote e o levita foram menos leais à fé judaica, à religião judaica, do que aquele samaritano. Porque a Bíblia ensina que não são os que ouvem a palavra de Deus que são justificados diante de Deus. Qualquer ouvinte esquecido pode simplesmente virar as costas.
mas aquele que ouve e pratica é que vai ser recompensado. Então, Paulo disse lá em Romanos 12, 2, do 12 ao 29, que não é o judeu, de fato, o judeu, aquele simplesmente que observa a lei, mas aquele que pratica a lei que é considerado um verdadeiro judeu. E nesse caso, mesmo sendo um judeu mestiço, não natural da terra, não natural da religião, foi muito mais um verdadeiro religioso do que aqueles que se julgavam detentores de tudo aquilo que era correto enquanto que o samaritano representava uma fé clandestina e sem nenhuma aceitação por parte de Deus. Tópico 3, fazer o bem sem visar recompensas. O samaritano, ele não mediu as consequências ao parar naquele caminho, que era considerado como o caminho de sangue. O caminho de 25 quilômetros de Jerusalém para Jericó, que era evitado por pessoas que não passavam de carruagem. As pessoas geralmente costumavam viajar em grupo para que conseguissem de alguma forma afugentar os salteadores, mas aquele homem samaritano passa sozinho, montado no jumento, com 2 denários, tudo que ele tinha naquele momento, e ele simplesmente vai e não mede esforços, não coloca a sua própria vida como algo mais importante do que a vida do homem, mas ele se submete aos riscos, está disposto até a sofrer, um atentado na tentativa de salvar aquele homem. Coisa que muitas pessoas hoje, meus amados, eu vou falar a verdade, hoje estão um pouco se lixando, são indiferentes como o sacerdote, como o levita. Estão tão acostumados à violência hoje que para eles já ficou banalizada essa questão de ver as pessoas sendo maltratadas nas ruas, pessoas sendo assaltadas, homens sendo linchados, mulheres sendo violentadas. As pessoas não querem se envolver nesse negócio de socorrer, de proteger, elas simplesmente vão embora porque não querem ter problema, eles querem se livrar do problema de um jeito ou de outro. E assim, muitas pessoas que se dizem religiosas também têm esse mesmo pensamento, mas o samaritano aqui, primeira coisa que ele fez foi ignorar o risco, depois gastar, porque ele tratou das feridas daquele homem com azeite e vinho, que era um ornamento muito caros naquela época, acomodou o paciente na sua própria montaria, colocar um judeu para sentar no seu veículo de carga, e ainda o levar para uma hospedaria mais próxima, passar a noite cuidando dele, dando remédio, dando chás, aplicando azeite na sua ferida e vinho ali para estancar aquela hemorragia, para curar e retirar aquelas bactérias. Ele estava demonstrando um amor que nenhum judeu era capaz de fazer para com o samaritano. Primeira coisa que o samaritano fez foi se colocar no lugar daquele homem desprezado. Com certeza ele pode ter visto, estava vindo logo atrás ali do levita e depois do sacerdote, e viu que os dois, que eram compatriotas daquele homem, passaram direto e ignoraram. Ele, poxa, mas se fosse comigo, hein? Eu vou ajudar esse homem. Fizeram aquilo que os seus verdadeiros irmãos não tiveram capacidade de fazer. E essa atitude altruísta evidencia a disposição do bom samaritano em agir de forma generosa ao socorrer um inimigo, mesmo enfrentando perigos pessoais. Ao atendê-lo, ele nos ensina que a verdadeira generosidade está muito acima da barreira da reciprocidade, de você fazer o bem para as pessoas esperando ser recompensado, esperando receber alguma coisa em troca. Jesus, lá em Lucas 6,32, ele fala que se deve fazer as coisas sem esperar receber nada em troca. Ajudar aqueles que nos hostilizam pode envergonhar as pessoas por suas ações. Quantos de nós somos achincalhados, perseguidos, maltratados por algozes? Quando nós agimos e fazemos o bem, nós estamos envergonhando aquela pessoa e fazendo ela pesar as suas maldades, as suas próprias ações, reconhecendo que de fato ela estava errada e cessando ali toda a contenda. Provérbio 25, versículo 21 e 22, ele diz: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá de beber, e fazendo isso você vai amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça e o próprio Deus te recompensará. Então, a prática e o exercício da bondade e do amor é a cessação e o fim de toda rivalidade e contenda. Se cura, se combate a rivalidade empregando o amor a quem não merece. E foi isso que Deus fez. Ele acabou com a nossa rivalidade perante a lei, perante o pecado original,
quando ele faz um sacrifício, enviando o seu próprio filho como a máxima demonstração de amor pela humanidade, cessando então toda a contenda e nos recebe por filho e não mais somos vistos como inimigos capitais de Deus. Amar sem medida 3.2 é um requisito da fé. E partindo no outro dia, ele tirou o samaritano, depois de passar a noite cuidando daquele homem, ele tirou 2 denários, que representavam 2 dias de árduo trabalho debaixo do sol, para pagar as despesas que ele havia tido naquela noite com aquele homem, tanto da hospedaria quanto da medicação que lhe foi dada. E ele partiu dizendo, olha, cuida dele, e eu vou embora, mas vou voltar, e tudo aquilo que você gastar demais, eu mesmo vou te pagar quando voltar. O samaritano pagou o que era equivalente, então, a 2 dias de salário para garantir abrigo e cuidado para o seu inimigo capital, para o seu inimigo cultural. Foi um gesto muito caro e também extremamente generoso. Ele não apenas ajudou de imediato, mas também assumiu qualquer despesa futura, assim como Cristo também pagou o preço do resgate por nós, nos dando o Espírito Santo como penhor, como garantia de que quando ele voltar, ele estará de uma forma definitiva nos garantindo a verdadeira bênção e salvação. Aqui o samaritano demonstrou um sacrifício, amor prático e compaixão sem interesse, da mesma forma que Deus também, como nós não tínhamos nada para oferecer a Deus, mesmo assim, estávamos caídos, feridos pelo pecado à beira do caminho, mas Deus coloca o vinho sobre as nossas feridas, derramando sobre nós o sangue de Jesus, purificando-nos com o azeite, dando-nos o seu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Esse é o tipo de fé que agrada a Deus, porque foi Deus mesmo que agiu assim para conosco, e Ele também espera que nós saiamos da lei das fronteiras do mínimo e amemos as pessoas como nós gostaríamos de ser amados. Esse é o núcleo da mensagem do Evangelho, né? E se todos amassem assim, não haveria guerras, não haveria injustiças sociais, desigualdades, fomes, pessoas desabrigadas, porque cada um de nós daríamos um pouco do que nós temos para que se eliminasse a pobreza, como aconteceu lá no início da igreja de Atos. Todos tinham as coisas em comum, todo mundo cuidava de todo mundo amava todo mundo, e não haveria nenhuma diferença ética, social, cultural, que pudesse suplantar o grande amor que eles estavam vivendo naquele momento. Tópico 3.3, quem é o nosso próximo? Ao finalizar a parábola, Jesus toca, como eu disse, naquele ponto do ego dos israelitas. Porque Jesus coloca aquele herói improvável, retirando de cena os 2 candidatos prediletos da sua audiência e também da audiência daquele doutor da lei. E ele pergunta para o doutor da lei, e aí, ao concluir essa parábola, qual dos 3 te parece que foi o próximo daquele homem, do que caiu nas mãos dos salteadores? E ele foi relutante, o doutor da lei foi relutante, desconcertado, orgulhoso, nem sequer teve o trabalho de citar o samaritano como o próximo daquele homem, mas respondeu rispidamente a Jesus, aquele que usou de misericórdia para com ele. Aí Jesus toca no íntimo lá, tá vendo? Assim como o samaritano, um religioso mestiço, pecador, desprezado por vocês como um pária social, foi capaz de demonstrar esse amor requerido na lei. Se você quiser ser salvo, vá e faça o mesmo. Se você quer saber quem é o seu próximo, vai e faça como ele fez. Não tenha ninguém, nem israelita, nem os judeus naturais da terra como sendo o seu único próximo, mas o seu próximo é todo aquele que precisar da sua ajuda. Portanto, Jesus conclui que o nosso próximo é todo ser humano que estiver precisando do nosso auxílio, e não apenas os nossos amigos, pessoas que fazem parte do nosso ciclo social, os nossos colegas de trabalho ou as pessoas que frequentam a nossa igreja. Se nós agirmos assim, seremos tão mesquinhos como as seitas de outras religiões, Mas nós temos que agir com o amor característico de Deus, de dar às pessoas aquilo que elas precisam, sem perguntar de qual igreja que elas são, sem perguntar de qual religião que elas frequentam, e entregar para elas ali o que for necessário para que elas tenham condições de se aquecer e também de cuidarem da sua provisão diária. E a Bíblia diz que aquele que tem recursos financeiros neste mundo e vendo o seu irmão, seu próximo passar necessidade, cerrando-lhe o coração e fechando-lhe as mãos,
Como pode estar nesta pessoa o amor de Deus? Então, o verdadeiro amor de Deus é um amor desinteressado. Ele não quer nada em troca, mas se doa ao extremo. Esse é o coração desta parábola. Que Deus abençoe em nome de Jesus e aguardo os irmãos para uma próxima aula.